Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão, estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu vou falar um pouco sobre alma, ego e personalidade. Na verdade, eu vou trazer umas palavras da bem-amada Senta Ramin em uma conferência feita por ela. E ela diz assim: vamos empreender um debate um pouco mais minucioso. Eu sempre observei em nossos seminários que só havia uma ideia muito vaga sobre estes conceitos. A minha proposta de hoje, portanto, é dar mais alguns esclarecimentos dentro do que me for possível fazê-lo. Só fazendo um parênteses, esses seminários que ela disse, trata dos seminários feitos pela Ponte da Liberdade lá na Alemanha, tá? Que ela dirigia lá. Quando empreendemos uma viagem de férias, nós nos preparamos muito bem. Olhamos prospectos, nos informamos sobre as notabilidades do local, os dados históricos. Planejamos passeios e sabemos o mais importante sobre o país e o lugar a visitar. Só que a maioria das pessoas sabe pouco sobre a nossa maneira de viver com suas estações, e também o alvo é pouco conhecido pela maioria das pessoas. Vamos iniciar com o primeiro conceito, a alma. Ouvem-se perguntas sobre o que será a alma na verdade, e respostas como o divino no homem e aquilo que vai ao mundo celeste depois da morte, nosso espírito, a chispa divina e etc. As nossas igrejas cristãs nos ensinam que Deus dá uma alma a cada recém-nascido. E na gravidez interrompida, as pessoas discutem sobre quando a alma entra no embrião. Aqui eu gostaria de citar alguns dizeres dos escritos da teosofia. Melhor não conseguiríamos fazer. A alma do ser humano é uma consciência individual e constante que vive numa forma ou num corpo de matéria invisível. Este corpo da alma consiste do material do mundo do pensamento mais elevado e é chamado de corpo causal. Esta é a morada constante da alma, o corpo causal. Nele a alma vive imortal e eterna. Para ela não há nem nascimento, nem infância, idade ou morte. Ela é imortal. E o seu poder de amar, pensar e agir cresce no decorrer dos séculos. Até aqui o citado. Eu gostaria de divagar um pouco para o melhor entendimento desta descrição. Nesse meio tempo, aprendemos não serem apenas corpo, alma e mente que perfazem o ser humano, mas de termos 7 corpos pertencentes às esferas correspondentes e consistindo da substância dessas esferas ou planos. Gostaria de repetir-lo aqui, caso lhe estivessem fugido da memória. Corpo físico, corpo etérico ou corpo da vida, corpo astral ou de sentimento, corpo do pensamento ou corpo mental inferior. Esses são os 4 corpos inferiores, portanto, representam o que é transitório no homem e nós o chamamos de personalidade inferior. Novamente um conceito do nosso assunto, personalidade. Depois os corpos superiores são 3, corpo causal, ou mental superior, o santo ser crístico, na teosofia e nos Rosa Cruzes, chamado de Budi, e o mais elevado, nosso divino eu sou, também denominado Atma. E agora, no plano mental, acontece a separação do baixo para o elevado, dos conceitos mais elevados do ser humano. O corpo mental inferior também chamamos de corpo do pensamento e está estreitamente ligado com o corpo do sentimento. Ele contém nossos pensamentos e imaginações envolvendo a nossa vida terrena, a vida material. Os pensamentos concretos, portanto,
O corpo mental superior ou causal é, como ouvimos há pouco, o invólucro da assim chamada alma e contém os pensamentos abstratos e todo o saber que jamais conseguimos no decorrer das nossas encarnações. A alma continua vivendo quando o homem atravessa a morte física, sendo ela a parte mortal dele, e, com cada vida terrena bem vivida, e em sentido positivo, ela aumenta em sua sabedoria e beleza. A região causal é o nosso verdadeiro lar, também chamado de mundo da eterna verdade. O corpo causal absorve a essência de toda a nossa colheita. Ela fica recostada dentro dos assim chamados átomos permanentes até a próxima encarnação. Ali, então, é juntada toda a essência daquilo que foi experimentado pelo homem. Por ocasião da próxima encarnação do homem, as substâncias dos diversos planos são atraídas e formam na descida da alma nova encarnação os novos corpos sutis com tudo o que levamos de karma dentro de nós. Esses átomos permanentes, portanto, são os germens de tudo o que levamos para a próxima vida, as cargas, e também as qualidades que trazemos. O limite entre os reinos inferiores, pertencentes à matéria um pouco mais densa, e daquilo de que representa o nosso espírito, os corpos mais elevados. Portanto, se encontra para nós, seres humanos, nesse plano dos nossos pensamentos. E neste limite, assim dizem, é o quarto plano inferior do mundo mental, entre os 3 planos inferiores e os 3 superiores. Cada um destes planos tem também sempre os 7 planos inferiores, e este limite, por assim dizer, é o filtro para todas as inspirações divinas do mundo físico. E nós temos que o tornar permeável para receber todas as elevadas ideias e pensamentos que fluem através da consciência da nossa alma, oriundas do nosso divino Eu Sou. Nós temos que aprender a afastar o nosso pensar o mais possível do dia a dia e dirigi-lo às coisas elevadas da vida. Não alimentar o nosso corpo do pensamento com pensamentos anteriores, mas sim educá-lo para não seguir todos os impulsos que passam constantemente pela nossa mente. Nós, o verdadeiro ser humano, o verdadeiro homem elevado, temos que decidir sobre os pensamentos que penetram em nós, o que absorvemos. Nosso pensar precisa ser cadastrado. Em vez disso, o corpo do pensamento desenvolveu uma vida própria e reclama, principalmente quando queremos meditar. Quem não sabe disso? Pelos tantos disparates que deixamos penetrar nele. Nós sabemos pelas descrições das pessoas videntes como é belo um pensamento sublime ou negativo e disforme. O nosso pensar marca de imediato a substância sutil em nossa volta, e um pensamento constante alimentado por nós se fortifica e se torna independente. Isto é muito bom se pensamos em amor e paz, quando alimentamos pensamentos protetores para nós e nossos queridos, mas se transforma num perigo se os pensamentos forem direcionados para algo negativo. Quando um homem tiver pensamentos de ódio e desejar algo de mal aos outros, essas formas são destrutivas e perseguem o homem até roubar-lhe a lucidez do espírito. O nosso empenho depende muito de como preenchemos os nossos corpos inferiores. Nosso sentir e pensar. Certamente, temos a possibilidade da purificação com a força dos raios. Mas, se sempre recairmos nos velhos hábitos dos pensamentos, nunca terminaremos a purificação. Enquanto me ocupei com esses assuntos, recebi uma mensagem do mestre Moria, provavelmente Eila.
Os acontecimentos nos focos de luz que os alunos tanto gostariam de recordar plenamente são uma vivência inebriante, servem ao vosso ensino e compreensão melhor do trabalho com as forças da luz. Mas ainda tem um motivo importante para o buscador: é a adaptação consciente às vibrações mais elevadas. Se vocês, em geral, ainda não conseguiram atingir esse alvo, é porque seus pensamentos ainda não estão suficientemente submetidos à tua vontade. No decorrer de longas épocas, o homem se acostumou a deixar devanear seus pensamentos sem controle. É uma tarefa séria e importante para os alunos da luz a de criar mudanças neste sentido. Ele precisa aprender a controlar os seus pensamentos e só deixar entrar em seu corpo do pensamento aquilo que contribui para o enriquecimento do seu saber sobre as leis espirituais, sobre o seu caminho e o sentido e alvo da sua vida. Pensamentos mais elevados e mais exigentes também tornarão o corpo inferior do pensamento permeável para as vibrações mais delicadas. Assim, esse corpo um dia se transformará no portador consciente das vivências dos reinos inferiores. Vocês percebem agora como é importante o controle daquilo que marca o seu pensar? Enfim, a continuação de toda a sua evolução depende do controle dos pensamentos, e se vocês pensarem sempre nos acontecimentos negativos do mundo, ou absorverem destinos dispostos em livros ou na mídia, o corpo do pensamento se tornará insensível para as vibrações mais elevadas, e o desejo de trazer a recordação das vivências noturnas se afasta para bem longe. Vocês são criadores de tudo o que desejarem, adaptando os instrumentos dos seus corpos às finalidades que lhes foram destinadas. Poderão conseguir o saber mais elevado, e sua consciência funcionará aqui como acolá sem interrupção. Quando isso acontecerá, depende de vocês. Muita coisa ainda precisa ser mudada para podermos desenvolver na direção da nossa meta. Preconceitos, com frequência, são obstáculos no nosso caminho. Também desejos imoderados, sejam eles quais forem. Ambos pertencem à supervalorização do eu. Os preconceitos são muitos. Eles geraram muitas guerras, principalmente por preconceitos religiosos e raciais. E a cobiça será descartada aos poucos com a ascensão na alma. Dizem até que o homem não civilizado é a maior fera do planeta. Falta de amor e crueldade estão amplamente difundidos, mas os esforços para uma época nova e melhor estão crescendo. Também aquilo que chamamos de alma, nosso ego, ainda precisa se desenvolver e aumentar as forças e propriedades puras. Muitos adeptos de crenças eclesiásticas pensam ao contrário, que a alma é perfeita ou divina. Depois de todas essas explanações, quero reunir em poucas palavras como os nossos três conceitos devem ser entendidos. A individualidade, ou aquilo que é chamado ego na literatura esotérica, ou também o eterno peregrino ou o eu maior, consiste da alma imortal e forma a ponte entre o homem passageiro da personalidade e o divino eu sou. Aliás, a consciência da nossa alma também é a terra-pátria da nossa consciência. Portanto, é a voz da nossa alma que nos adverte quando infringimos as leis divinas. Portanto, o ego é o raio do divino eu sou, sua ferramenta para nossa viagem na Terra. Já a personalidade humana é a irradiação do ego que envia seus desejos e tendências aos mundos inferiores, quer dizer, os pensamentos, astral e a vida terrena. É o eu inferior, portanto, que precisamos para angariar as respectivas experiências com sua ajuda. O ego também é chamado de ator. Significa, em cada encarnação,
interpretam outro papel no palco da vida, correspondente ao grau de evolução. E agora, ainda gostaria de citar algumas palavras do mestre Elmória, que ele disse sobre esse assunto, finalizando com uma visualização. Sem cessar a atenção do seu eu superior, a consciência da sua alma se mantém direcionada ao divino eu. Assim, essa pura irradiação é dirigida aos seus corpos inferiores e vocês se abrirem a ela. Seu eu superior estabelece a ligação entre as forças divinas e o eu inferior. Ele eleva tudo dentro de si que jamais passou pelas suas experiências. Ele conhece o plano da sua vida e vê sua futura realização e tudo o que ela leva. Aquilo que a humanidade geralmente classifica como alma só serve a este grande algo. A ligação das forças divinas com o eu humano. Nossa consciência da alma se encontram suas boas forças colecionadas, suas boas propriedades e preenchem para se manifestar. Estas forças estão sempre à disposição. Esse bem é constante e ele não se perde entre as encarnações, como as forças inferiores. A luz de sua alma leva a força da conclusão dentro de si e a mantém. Vamos então visualizar. Fechem os olhos, sentem-se com conforto e vamos visualizar agora como as forças do bem que sempre carregam consigo, nascidas neste corpo causal, penetram em seus corpos inferiores, como elas fluem para baixo, elevando as suas forças dos sentimentos e pensamentos, abençoando-as, purificando-as e carregando-as com as propriedades e sentimentos puros. Imaginem esse corpo causal como lindos círculos coloridos, como vimos no desenho da presença eu sou. Esse corpo causal que contém todo o bem, que agora jorra aos nossos corpos inferiores. Vocês ainda têm tão pouco acesso a essas forças, pois a consciência diurna em geral decorre num plano de vibração inferior. Essas elevadas puras forças consistem das suas vibrações colecionadas dos bons atos, seus bons sentimentos e pensamentos, de todas as suas vidas regressas. Isso, alunos, é seu maior tesouro, e podem sempre recorrer a ele quando quiserem fazer o bem. Imaginem então como agora estas forças jorrem ao seu mundo e estão à sua disposição. Elas não se perdem, o corpo causal nunca é esvaziado. Com esses exercícios, sempre as energias são recolocadas. Esse exercício contribuirá para preencher também o seu mundo terreno com puras qualidades. Tudo isso levam dentro de si, e este bem também está ancorado na luz do seu coração. Amados amigos, ainda temos muito a fazer e aprender para seguir todas as recomendações e ensinamentos dos nossos grandes. Eles também nos dizem que, para o homem desperto, não tem como não fazer nada ou desfrutar prazeres. Sempre só existe o agir para o mundo, os irmãos mais jovens e o reino da natureza, para a melhora das condições da nossa estrela Terra, para o amor diante de toda a vida. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os acompanhe sempre.